Olá, pessoal, com mais um encontro aqui do nosso tempo de meditar, de parar, de refletir. Nesse mês de julho, deve acontecer algumas interrupções, então eu devo fazer vídeos quinzenais, provavelmente, em função de algumas questões e viagens. Vamos então tomar esse tema de hoje, que eu acho muito interessante, a proposta do Peter Babbington, naquele livro A Meditação Não É o que Você Pensa, que ele traz uma sugestão para que a gente avalie de forma bem reflexiva em cada escolha que nós fazemos, né, em cada etapa da nossa vida, mas exatamente nesse momento, o que a gente tem feito, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto de vida em relação ao que está se passando no mundo, em relação àquilo que são as oportunidades que nós temos, que nós podemos transformar em ações que sejam significativas. Então é aquilo, né, que a gente busca, sair da normose, né, sair do lugar comum, observar o tempo, estar presente e perguntar o que sou realmente eu, o que eu quero ser, o que significa essa minha passagem aqui pelo planeta e que eu possa fazer diferente em relação àquilo que já tem acontecido. Então é sempre tempo de resgatar, de refletir, de reavaliar o que nós estamos fazendo. É um pouco da proposta de hoje, dessa meditação, que é também uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa breve passagem pelo planeta. Mas para a gente iniciar, vamos tomando uma posição de atenção plena, que é o modo que nós sempre fazemos aqui na meditação. Inspirando e expirando, observando o espaço que nós estamos nesse momento. E vamos acalmando a nossa mente. Vamos inspirando e expirando mais lentamente, mais suavemente. E fazendo uma pequena pausa entre uma inspiração e expiração. E nessa pausa nós podemos perceber o que está acontecendo, o que se passa em nossa mente, em nosso corpo, como está a nossa pulsação, a nossa vibração interna. Nós vamos, desde já, fazendo leves movimentos no corpo para acomodar, né, alguma região que ainda não está plenamente atenta do nosso corpo. E nessa pausa também entre a inspiração e expiração, nós observamos que nosso ritmo, o ritmo de nossa mente ego, pode ser mais lento, pode ser mais suave. Normalmente a gente está com uma série de demandas, uma série de pensamentos, de sentimentos. Então esse é o momento que a gente pode parar e observar o que se passa, inicialmente conosco mesmo. E para isso é importante buscar o silêncio interno, que é aquele espaço que nós sempre temos disponível para que nós possamos então entrar na sintonia com a nossa mente mais profunda, com o nosso eu mais profundo.
esse tema que o Peter Bampton propõe, que se relaciona estarmos sempre avaliando nossas escolhas e a forma como estamos vivendo, é uma vigilância constante, mas suave, não é um processo para estressar, pelo contrário, é um processo para tomar consciência, inclusive se nós estamos, né, ficando estressados em função de situações externas que não precisaríamos estar passando por ela. Então ele começa aqui na página 41, capítulo 8, ele fala, despertando para a maravilha. E ele fala que o seguinte, nós, seres humanos, parecemos passar a maior parte do nosso tempo presos a uma faixa bem estreita de preocupações consigo mesmo, com aquilo que nós chamamos a minha vida. Essa vida é ditada por um fluxo mais ou menos contínuo de flutuações de medos, desejos, crenças, conceitos, preconceitos, que efetivamente ignoram grande parte da totalidade de nossas experiências multidimensionais. Como resultado, a maioria das pessoas vivem ocupadas andando de um lado para outro para ganhar a vida, enquanto aspectos essenciais como a bondade, a beleza, a leveza da própria vida e da nossa existência passam despercebidas. Então, essa é a primeira chamada dele para que nós possamos estar observando como que esses aspectos nos pegam em diversas situações, né, em diversas ocasiões da vida. Por isso que a meditação é um processo muito prático. Não é alguma coisa misteriosa que vai acontecer ali. É exatamente um processo de despertar, que nos desperta, que nos coloca presentes com aquilo que está passando no momento da vida, nesse exato momento da vida. Daí ele chama Despertando para a Maravilha. E ele continua colocando o seguinte, eu salto uma parte aqui do livro, eu vou pegar só alguns pontos. Então, Peter Bampton coloca o seguinte, muitas pessoas têm uma resistência inconsciente a reduzir a velocidade e abrir espaço dentro delas para aprofundar e questionar aquilo que está acontecendo. Então, vão falar de questões existenciais, superficiais, né? Estão sempre evitando isso, por medo de confrontar o vazio de sentido que podem descobrir por debaixo de sua existência frenética. Então, muitas vezes, o ritmo incessante da vida pode estar escondendo aspectos fundamentais que nós precisamos estar ali parando e observando. Então pergunte a si mesmo, você acha que sabe quem é e do que se trata a sua vida? Se você está certo de que sabe, mas a vida está caracterizada fortemente por uma infelicidade habitual, por frustração e medo, então é sinal de que você está hipnotizado por afirmações não examinadas, que estão te mantendo num transe semiconsciente. Então, essa ideia, né, de que se nós... primeiro que a gente evita muitas vezes esse tempo de parar. Dá a sensação, estou perdendo tempo, tem tanta coisa para fazer e eu estou aqui, né, pensando o significado da vida. Isso
Significado da vida é viver, tá? É viver, mas de que forma que eu estou vivendo? Né? Essa é a questão. Nós vivemos numa bolha psicológica que nos é familiar, né? Uma bolha de padrões habituais e interpretações da vida que nos mantém separados do mistério, do verdadeiro mistério, do grande mistério que é a nossa existência e da nossa natureza mais profunda. Por mais que nós fazemos isso, né? Por que que a gente faz isso? Porque é seguro e conhecido. É muito mais confortável do que o que é inseguro e que a gente não quer, às vezes, descobrir, né? Tirar aquilo que está encobrindo a nossa realidade essencial mais profunda. A única razão pela qual muitos de nós estamos desconectados de uma alegria inerente é porque nós estamos com medo de admitir que não sabemos realmente quem somos e não sabemos por que nós estamos aqui. Então é mais cômodo arrumar, né, uma série de coisas para fazer, justificar em cima disso e evitar estar diante dessa realidade, da realidade humana, que muitas vezes envolve esse questionamento, descobrir os meus sentimentos, meus medos, as falhas e aquilo e o significado daquilo que eu estou buscando fazer nessa breve passagem. Né? A questão é essa, que a nossa passagem pelo planeta é muito breve, se a gente realmente pensar e fizer uma revisão do que já aconteceu, do que já fizemos. Então é importante a gente estar, de vez em quando, fazendo essa parada e ali essa pergunta fica, né? Ela é colocada. E de vez em quando, ao longo do dia, em alguns momentos, essa pergunta volta a ser colocada por nós mesmos para que a gente possa ir traçando os caminhos aquele caminho que a gente acredita, né? Que a gente acredita que vai nos levar a uma vida mais plena, a uma existência mais plena. Daí ele coloca o seguinte: considere que a principal maneira pela qual você percebe como sentido habitual do eu se dá através do fluxo de pensamento. Né? Então, a maioria das vezes nós estamos pensando. Esse processo é um processo de pensar. Mas o que é realmente este pensamento? Você está, de alguma forma, implicado, envolvido em pensamentos, exatamente como você está com toda a sua experiência psicofísica. Você sabe que o que o pensamento é, você sabe o que é este pensamento, o que significa o pensamento, o que ele traz. E por tabela, né, o próprio corpo. Você sabe o que é o seu corpo? Como que esses processos aqui, principalmente os processos dentro da neurociência, os processos cerebrais acontecem? Então essas questões, elas podem ser aprofundadas e hoje tem inclusive muito material bom no próprio YouTube sobre isso, que permite a gente ir ampliando o nosso entendimento sobre as nossas escolhas, nossas reações, nossos sentimentos, nossos sonhos, né? Porque tudo isso vai formando, vai nos permitindo conhecer melhor o nosso perfil existencial. Então, essa questão que ele coloca é realmente um processo de estar atento ao que está se passando. Então, ele fala: sente, né, fique sentado por alguns minutos e medite, e você verá que, obviamente, o que está acontecendo. Quando nós decidimos aplicar a nossa capacidade para intencionalidade e vontade, nós podemos usar o pensamento como um meio funcional,
o mecanismo para navegar, planejar, imaginar. Mas existem pensamentos banais e desconectados que experimentamos e estão completamente fora do nosso controle consciente de criação. O meu ponto apresentando essas questões serve para ilustrar o fato de que nós podemos ter qualquer tipo de noção espiritual, filosófica e intuições sobre quem somos, sobre o que é a vida e por que estamos aqui. Mas, em último caso, nós não sabemos quem somos ou o que está acontecendo aqui. Muitas vezes nós não percebemos um aspecto mais profundo por trás de nós e precisamos então buscar ir ao encontro da fonte que alimenta o nosso ser. Daí a meditação como percepção e conexão com a mente infinita, com um vazio de pensamento, de ideias, um vazio, uma abertura, sempre aberto à existência, para além de tudo que está acontecendo aqui no espaço-tempo. Então é como abrir um portal que nos possibilita encontrar a verdadeira fonte do nosso ser. Então, não é só pensar, refletir, avaliar, não é só uma questão racional. Isso que eu entendo que ele está querendo dizer. Além de todas essas questões de avaliação, que é um aspecto racional e dentro que nós fazemos sempre dentro dos nossos limites, das nossas condições, do nossa história de vida, é mais fundamental buscarmos encontrar no mais profundo de nós qual a fonte que nos alimenta, essa fonte que alimenta o nosso ser, né? A essência de nosso ser. Daí ele vai, partindo já para a conclusão, dizer o seguinte: o processo do despertar, então, começa quando nós, por algum motivo, começamos a abrir espaço dentro de nós para não saber quem nós somos. Para não saber quem nós somos. Ao invés de aceitar a segurança das respostas fáceis, muitas vezes que vem como justificativa daquilo que nós estamos fazendo, então muitas vezes, em vez de aceitar essa segurança, essas respostas fáceis e rápidas que foram passadas pelo nosso meio social, pela educação, pela sociedade em geral, nós descobrimos uma intenção de viver dentro e com nossas próprias questões. Então a questão: quem sou eu? Por que estou aqui? O que eu tenho feito e como devo fazer? Do que se trata tudo isso? Essas questões. Quanto mais cedo nos abrirmos para essas questões, sem uma necessidade de ter uma resposta já definida, nós podemos ampliar a nossa visão e começar a encontrar aspectos que às vezes nós nunca chegamos nem mesmo a examinar. Daí, se formos corajosos, nós iremos nos abrir para questionar as estruturas fundamentais pelas quais nós criamos interpretações e, em outras palavras, nós questionamos a própria estrutura com a qual nós criamos o mundo que seja conveniente para nós. Então é questionar a própria resposta que a gente às vezes tem tão de imediato diante daquilo, né? Mas é um questionamento que não sabe, que admite não saber, que admite que tem o que aprender. Quando nós começamos a questionar da maneira que eu descrevi e nos tornamos mais interessados no que não sabemos, ao invés de falar daquilo que já sabemos,
nós nos tornamos receptíveis, vulneráveis, mas flexíveis. E abrimos uma grande possibilidade para o nosso ser. Nós paramos de fazer demandas e nós paramos de sofrer. E também paramos de nos proteger. Nós abrimos mão do nosso habitual eu, da nossa habitual mente-ego contraída e nos entregamos para a própria existência. A partir do momento que as paredes que nos separam da nossa própria profundidade, dos outros e do mundo ao nosso redor, começam a desmoronar e a cair, nós talvez sejamos tomados por uma alegria sem razão, inspirado por um sentimento de novas e amplas possibilidades. Nós somos tomados por uma beleza sublime ou simplesmente banhado por um delicioso e profundo contentamento de perceber a vida da forma que ela é, da forma que ela nos é entregue. Mas o fator mais importante que estaremos conscientes, sem nenhuma dúvida, através de todos esses sabores e leituras do processo de despertar, é de que nós finalmente existimos no espaço aberto de infinitas possibilidades. Afinal, a fonte que nos alimenta está aqui e agora, está em mim. Eu sou. Essa fonte, ela constitui tudo aquilo que alimenta o meu, que sempre alimentou, que sempre me conduziu até onde eu estou, né? Sempre alimentou meus aspectos mais profundos. Eu sou a mente infinita manifestando-se através do imenso campo que habito aqui e agora. Vou deixar então isso como uma reflexão, se você puder e achar conveniente, retorne ao vídeo, porque esse conteúdo de colocado da forma que está aqui, às vezes é difícil de ser, a gente pegar da primeira vez, mas sugiro que seja feita uma leitura novamente aberta para entender essas possibilidades colocadas que vão além daquilo que são os nossos conceitos, nossas ideias, e abrirmos para aquilo que às vezes a gente nem nunca pensou, né? E nos descobrir presentes nesse mistério do universo que nos trouxe até aqui. Então vamos finalizando, encerrando esse encontro de hoje. Deixando essas questões em aberto, não preocupar em dar uma resposta de imediato para tudo, mas deixar em aberto, porque as respostas vão chegando à medida que nosso ser se abre para um universo mais amplo, mais infinito.